Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula completa aqui no meu canal do YouTube. Eu sou Carla Mosena e hoje eu vou ensinar a fazer uma caixa com papel de decoupage da minha coleção de Páscoa. Esses papéis foram lançados agora no mês de janeiro e vocês poderão adquirir com os links que deixarei aqui na descrição desse vídeo. A caixa tem tamanho 16 por 16 e o papel de decoupage ele vem com vários tamanhos. Eu peguei a imagem maior, que seria a imagem 15 por 15, e recortei também as florzinhas que fazem parte deste papel. Esse daqui é da coleção Coelho Castor. São várias imagens no mesmo papel. Eu já deixei adiantado a imagem cortada, inclusive fiz o corte vazado também, ó. Dá para perceber aqui, para dar mais realismo na nossa pintura e decoupagem, para complementar esse trabalho todinho. Dei 3 demãos da cor pérola na caixa, as laterais em cima, a parte de baixo também, as laterais, só deixei a parte interna ainda sem pintar. A cada demão você tem que secar, dar uma lixada, eu uso a lixa 220, retiro o pó e entro com a próxima etapa de demão. Nessa próxima etapa eu vou começar a pintura na parte de baixo da caixa. Vou pintar os 4 lados e a parte da base da caixa com a cor azul céu, é um azul bem clarinho. Para isso eu vou utilizar um pincel chato, macio, já está hidratado esse meu pincel, esse daqui é o Cássia 421 número 20. Então eu vou começar de um lado, vou fazendo toda a pintura, sempre esticando bem a tinta. Estica bem. Tem que cobrir bem os detalhes da caixa. Ó, estiquei. E assim vamos fazendo toda a volta. Então aqui, ó, a caixa já está com a primeira demão, todos os lados, inclusive aqui embaixo, a primeira demão fica bem manchada. Então agora aí eu sequei, né? E vou começar agora a segunda demão, utilizando a mesma cor, o mesmo pincel. Eu gosto sempre de trabalhar o pincel os dois lados, para que ele tenha a carga dos dois lados. Então a gente vai pegando aos poucos, apertando, sempre os dois lados, tá vendo? Então aí seu pincel tem uma carga maior por um tempo maior também. Vou segurar a caixa aqui, sempre esticando bem. Vamos repetir aqui novamente a carga do pincel. Nessa etapa aqui, não precisa lixar, porque eu vou trabalhar uma técnica de esponjado. Então, não há necessidade de fazer esse acabamento com lixa. E também a base aqui, nessa primeira cor, também não precisa de uma cobertura plena. Não precisa ser certinha. 2 demãos é o suficiente. Porque também a técnica que eu vou utilizar aqui com a esponja, ela já vai dar o efeito que eu preciso. Então a gente continua aqui com esse processo todinho na caixa. Finalizando essa segunda demão, a gente precisa secar e aí entramos com a técnica. Prontinho, a caixa já está com as 2 demãos. Ela não fica com uma cobertura plena, né, certinha, mas é o suficiente para entrar com a técnica. A técnica que eu vou utilizar agora chama-se esponjado. E essa técnica a gente utiliza uma esponja, pode ser uma esponja de banho, dessas assim bem furadinha, ou a esponja marinha, tá?
Primeira coisa que precisamos fazer, umedecer essa esponja. Umedeça bem e tira o excesso, tá? Ela não pode estar pingando, ela tem que estar úmida. Agora, eu vou entrar com a primeira cor, que essa aqui é um outro tom de azul, um pouquinho mais escuro que esse da base. Esse aqui é o meu zinco. E o processo é o seguinte, você vai fazer uma trouxinha com a esponja, utilizando bem o lado furadinho dela. Vai pegar um pouco da tinta, trazer assim aqui para a paleta, aperta girando para que ela entre todinha aqui na esponja e dê batidinhas para você já enxergar o desenho da textura que você vai trabalhar. Agora nós vamos para a peça por partes. Nós vamos bater alguns pontos, não tudo porque ele seca rápido. Isso aqui já é o suficiente. E agora com o lado limpo, eu vou fazer o contrário. Deixa eu segurar assim para não tremer na câmera. Então, eu vou fazer como se fosse um marmorizado a princípio. Eu tiro o excesso e ele fica manchadinho. Ainda não vai dar para ver porque a cor ainda é clara. Vou virar para poder fazer outro lado. Cada vez que eu faço essa etapa de esponjar, eu lavo novamente a minha esponja e começo de novo, tá? Então, mesma coisa, um pouco da cor, gira apertando, bate para formar a textura. Começa da ponta e vem trazendo nessa parte que faltou. E agora pro lado limpo, em seguida, tá? Já tem que bater para que a tinta abra aqui na peça. Ela forma como se fosse um marmorizado mesmo. Então vamos agora entrar com o terceiro tom de azul. E agora nós vamos entrar com uma cor mais intensa, que é mais escuro ainda, que é o Prussian. Mesma coisa, esponja umedecida, mesmo processo. Sempre começa do canto, sempre esponge todo mundo junto, nada de fazer espaçamento demais. Lado limpo. Bate para que a tinta abra. Então bate com uma certa força, tá? Porque aí a esponja libera água e a tinta abre melhor. E tem que ser logo em seguida. Porque se não fizer isso, a tinta seca e você vai deixar a peça manchada. Ó. Então, eu gosto de bater bastante, eu gosto de abrir bastante, porque assim eu enxergo todas as cores. Novamente, carrego tinta, giro apertando, bato para formar a textura. Começa do cantinho até o local que ficou sem a tinta. Lado limpo. Preciso bater com certa força. Não é uma força muito intensa, mas é o suficiente para que a água do lado limpo saia, para que a tinta se abra melhor. Aí você vai bater e vai deixar do seu gosto, né? Você quer mais ou quer menos. E aí já está formado o jeans. Então eu vou fazer essa técnica em toda a volta da caixa e depois eu já vou mostrar para vocês como é que dá o acabamento com sombreado. Aqui, ó, já está pronto todos os lados, tá? Desse segundo esponjado. E agora nós vamos entrar com acabamento de sombreado. Para isso nós vamos utilizar esse pincel angular, que é o Cássia 427, tamanho 16. Nós vamos hidratar a cerda do pincel, tirar o excesso aqui no pano úmido, carregar com a cor Prussian. Então, ó, eu trabalho bastante aqui no azulejo até que a tinta entre bem na cerda. Depois que ele entrou bem na cerda, eu já posso ir para a peça, porque ele continua bem hidratado. Agora é só fazer toda a volta
faltou um pouquinho de água. Só esticar bem, não precisa exercer força, porque o próprio pincel libera a água e ele já forma esse degradê. Então, nós vamos fazer essa volta toda. E cada vez que você for fazer, você carregue novamente o pincel com água, só a cerda dele. Tira o excesso, carrega novamente e trabalhe bem aqui no azulejo até que a tinta entre bem na cerda. E assim a gente consegue fazer um bom degradê. Agora eu posso ir para a peça. Deita sempre bem a cerda do pincel também na peça e não precisa exercer força. E aí você consegue esse resultado. Então tá aqui, ó, finalizado a parte superior da caixa, tá? Todos os lados. E agora eu preciso fazer essa parte de baixo e depois todas as laterais. Então aqui já está finalizada a primeira sombra, a volta da caixa toda, superior, inferior e laterais. Inclusive a parte de baixo da caixa também recebeu os 4 lados de sombra com a primeira cor, que foi esse azul Prússia. Agora nós vamos envelhecer esse tom. Eu não quero que esse azul fique muito intenso. Então para isso eu vou utilizar um tom de marrom acinzentado, que aqui na minha paleta ele se chama Café Expresso. Então a gente carrega novamente o pincel já hidratado, descarrega aqui no azulejo para que a tinta entre bem na cerda do pincel. Eu trabalho bastante para que essa tinta fique bem aquarelada e transparente. E por cima do tom azul Prússia, nós vamos dar esse efeito mais envelhecido da cor. Agora eu vou fazer o lado oposto. Deixa eu tirar essa aguinha daqui. Vou fazer o lado oposto. Aí a gente seca e faz os outros lados. E isso nós vamos repetir na caixa inteira. Parte superior, inferior, laterais e toda essa parte de baixo da caixa. E fica um tom bem bonito porque o azul ele fica mais queimado. Então dá um aspecto mais estilo country, que eu gosto bastante. Então os tons de marrom são ótimos aliados no envelhecimento das cores, tá? Mas o importante é deixá-las mais transparentes, para que você obtenha um resultado mais bacana. Então aqui, ó, vocês podem notar que o tom de azul, ele tá com esse tom mais queimado. Então agora sim, ó, a peça todinha finalizada, com essa cor de envelhecimento, fica muito bonita. Tá? Então é esse acabamento todo na parte de baixo da caixa. Aqui na bordinha eu dei 2 demãos da cor Prússia e utilizei um pincel chato pequeno, né? Um tamanho 8 da Cássia 424. Eu vou deixar todo o material linkado aqui na descrição do meu vídeo. Aqui na tampa eu vou trabalhar um listrado e eu vou utilizar, para fazer esse listrado bem retinho, uma régua comum de 30 centímetros. E precisarei de 2 pincéis chatos de tamanhos diferentes, tá? Um tamanho 8 e o outro de tamanho 4, porque eu vou fazer esse listrado com 2 espessuras. Esses pincéis chatos é da linha Cássia também, 421 número 8 e 421 número 4. Então com o pincel maior eu vou utilizar o Coconut e com um pincel menor eu vou utilizar o Verde Fall. Então agora que o pincel está hidratado, eu vou colocar uma gota aqui, pegar um pouquinho dessa cor e formar esse aquarelado. Trabalha bem. Vou tirar essa água aqui da virola para não acontecer nenhum acidente aqui na peça. Tira o excesso. A régua a gente utiliza ela de ponta cabeça, porque ela tem que ficar com um degrau. Então eu vou posicionar aqui, bem retinho. Tá vendo que ela fica com uma certa altura? Segura bem. E com o pincel
levemente deitado, encosta bem ele aqui na régua e puxa. Tá? E aí você vai formar essa listra bem retinha. Agora eu vou dar uma outra distância, uns 2 dedos mais ou menos, carrega novamente a tinta nessa pocinha que nós fizemos aqui, está bem retinho, segura bem. Não precisa exercer força. E aí nós temos uma listra perfeita. E assim vamos fazendo até aqui o final. Então agora nós vamos fazer a segunda listra. Vamos hidratar. Uma gotinha de água aqui, um pouquinho de tinta, vamos formar esse aquarelado. Tira sempre o excesso. Da mesma forma, régua de ponta cabeça, vamos posicionar perto da primeira listra. Essa distância tá boa. Encosta e puxa. Ok? E aqui na lateral da caixa, da tampa, eu fiz o fundo pleno na cor verde fall e utilizei um pincel chato macio da Cássia 424, número 16. Dei 3 demãos em toda a volta com essa cor para combinar também com esse listrado. É só secar. E agora a gente vai fazer o acabamento da tampa. Aqui na tampa, eu vou primeiramente fazer o sombreado toda a volta com a cor coconut e o pincel angular 427, número 16. Carrega bem, descarrega aqui no azulejo para que a tinta entre bem na cerda do pincel e forme esse aquarelado. Eu gosto de trabalhar bastante porque assim eu consigo ter uma certa transparência. Se eu precisar repetir a cor, é mais fácil repetir a cor quando ela está clara do que quando você já faz ela muito escura. Então eu sempre faço esse processo porque é certeza que não tem erro, tá? Vamos fazer todas as laterais. Então, a gente faz uma borda primeiro. Deita bem a cerda do pincel. Ó, trabalhando sempre bastante o pincel. Porque o importante é a tinta entrar dentro da cerda, tá? Mão suave. E assim temos as primeiras laterais. Então eu preciso secar e dar continuidade. Vamos finalizar aqui.
aproveitar que ainda tem água aqui no azulejo. Então agora eu vou queimar com a cor rústico. Usar o mesmo pincel. Vou aproveitar o lado que tá seco. Vou utilizar menos tinta, porque eu não quero uma sombra muito larga. Eu quero apenas queimar a cor. Então trabalha bem. Vamos queimar essa cor. Eu quero ainda enxergar a cor de baixo. Então, para isso, eu preciso deixar ela intensa. Ok? Vamos para o outro lado. Faltou água. E assim ele vai dando essa diferença, tá vendo? Onde tem o tom mais escuro com o tom mais claro. Faltou água. A gente sente quando falta água. A tinta para de correr. Então aí você coloca sempre na cerda do pincel. Não precisa mergulhar o pincel no tanquinho de água, tá? Você faz apenas a hidratação da cerda. Então aqui eu já posicionei o local que eu vou colocar as flores, tá? Eu vou utilizar um pincel de cerdas duras, esse aqui é o Cássia 715 número 12. Eu dei uma hidratada. Tô utilizando cola branca, aquela tenaz, cola branca mesmo, a extra. Eu coloco a cola no verso, não precisa muito. Posiciono. Coloco um plástico e com um paninho seco macio eu pressiono. E aqui está a nossa primeira flor já colada. Vamos para a segunda. Posiciona. Plástico e só apertar. Bem rápido. A mesma coisa nós vamos fazer com o nosso coelhinho. Deixa eu passar pra cá. Eu vou passando cola aos poucos. Não precisa muita quantidade. Se faltar nas bordas, a gente vai colocando na própria peça, tá? Eu não exerço, assim, eu não coloco muita cola. Vai adicionando aos poucos. Aqui. Ela dá assim uma enrugadinha mesmo, mas ela não rasga, tá? Prontinho, segura bem, vamos posicionar. Eu quero ele assim de ladinho. Eu vou
pressionar o centro. Do centro para as bordas, tá? Do centro para as bordas. Ó, aqui faltou, então agora eu vou colocando os locais, né, que tá faltando. Com a mão, um pouquinho. Mas é bem simples, tá? A colagem não tem segredo. O segredo é fazer sempre aos pouquinhos, nada de exagero. Mais um pouquinho. Do centro para as bordas, para retirar o ar. E aí a gente verifica se tá faltando mais algum lugarzinho, mas acho que não, colou tudo já. Tá bem coladinho. Vamos tirar esse excesso de cola do pincel antes de ir para a água. Deixar ela de molho e depois a gente lava. Bom, nessa etapa aqui da colagem, a gente não para por aqui, tá? Eu vou fazer um sombreado por fora das flores e alguns pontos ao redor desse coelho. Para dar mais realismo nessa decopagem, então eu vou trabalhar o sombreado e sempre eu trabalho dois tons. Um que vai ser a sombra mais larga e a outra que vai ser o envelhecimento, que é a sombra de profundidade. Então, para isso, nós vamos utilizar primeiro o pincel número 12 e a cor Coconut. Trabalha bem aqui, como eu já expliquei. E vamos fazer aqui, ó, essa volta aqui da flor. Vem trazendo aos poucos. Deixar um pouquinho mais fluida, mais transparente. Então, para isso eu coloco um pouquinho mais de água. Prontinho. Vou fazer o outro lado. Sempre trabalha bem o pincel no azulejo, para que a tinta fique bem transparente e em degradê. Vai trazendo aos poucos, não precisa exercer força. Se sentir que tá brecando, põe um pouquinho de água. E se precisar repetir, a gente repete. Vou repetir mais uma vez aqui para deixar um pouquinho mais escuro. Porque como eu vou entrar com a segunda cor, então não posso deixar a segunda cor muito intensa. A primeira que é a sombra mais larga e que faz com que a segunda cor só queime a primeira. Ok, já apareceu. Deixa eu tirar a linha. Vou repetir o lado de cá. Um pouquinho de água, porque eu preciso de transparência. O segredinho é a água, tá?
que ele tenha um bom degradê. A gente seca de novo e vamos fazer a sombra de profundidade. Então agora nós vamos trabalhar a profundidade com a segunda cor. E aí eu vou utilizar um pincel, eu chamo de pincel de precisão porque ele empurra mais a tinta para a borda. Ele não é para fazer degradê. Então, ó, tira bem o excesso, um pouquinho de tinta rústico. Ó, tá vendo? Tem que tirar bem a água porque eu não quero que ele forme um degradê muito extenso. Eu quero só a precisão. E aqui na bordinha você vem trazendo, dando essa profundidade. Então ele ao mesmo tempo que ele queima a cor, ele dá esse realismo mais aqui na profundidade. Vai acrescentando água conforme a necessidade, porque eu tiro bastante mesmo, porque a intenção não é fazer degradê, sim apenas uma profundidade aqui para dar mais esse realismo. Sempre pouquinha tinta. Deixa eu voltar. E o legal é que aí não fica aparecendo decopagem, tá vendo? Parece que foi pintado mesmo. Então essa é a profundidade. O segredinho da profundidade é pouquinha tinta e pouquinha água. E trabalho o pincel sempre em ângulo de 90. Você não precisa deitar a cerda do pincel inteira, você vem trazendo ele mais em pezinho, mais inclinado. Ó, se ficar grosseiro assim, não tem problema, vou ensinar a afinar. Agora sem tinta, só com ele levemente umedecido, só ir empurrando essa tinta para a borda. Então aqui fica o resultado das flores já com essa profundidade. Agora a gente vai fazer a volta do coelho. Então a primeira cor, coconut, pincel angular número 12. E vamos fazer por partes. Vai trazendo a tinta com cuidado. Eu vou bater com o mop para tirar qualquer marquinha. Olha, ó, tira o excesso. Agora eu vou fazer esse outro pedaço. Essa parte aqui do cabo eu não vou fazer. Eu vou fazer mais a volta do coelho mesmo. Deito o pincel. Vai trazendo a tinta, vai pondo água se necessário. Complementar aqui para se encontrar. O mop auxilia a tirar o excesso de água e também a marca que o pincel deixa. Deixa eu dar um zoom. Pra vocês verem melhor aqui esses locais de sombra. Eu trabalho com bastante água, tá? Então o mop me ajuda a secar
porque o meu degradê, assim, ele anda bastante. Eu não fiz a continuação aqui porque aqui tá molhado. Então eu vou fazendo onde tá seco e depois eu volto para os outros locais. Ó, muita tinta, deixa eu tirar bem aqui, deixar mais transparente. Espalho o degradê. Um mopzinho para auxiliar. Fazer essa parte aqui. É um processo um pouquinho mais delicado, mais demorado, mas o resultado final é bem legal, então vale a pena. E sombreado é treino, tá? É só treinar que você consegue. Um pouquinho mais de água. Eu quero expandir um pouquinho mais. Eu dou essas batidinhas porque aí a água libera a tinta, tá? Aqui já secou, vou fazer aqui para dar o acabamento. E vai ficando bem interessante, né? Agregando a decoupagem com as técnicas da pintura. Essa parte superior da orelhinha eu não vou fazer. Vou fazer mais o que tá por baixo, tá? Deixa eu limpar aqui, que ficou uma manchinha de sombra. Ó, o papel é bem resistente. Notem que eu ponho água e tá saindo, tá? Ó, fazer esse acabamento. Para aqui. Claro que vai precisar repetir a cor, porque ela ainda está clara. Eu gosto de deixar um pouco mais escuro nessa etapa, para depois entrar só com a profundidade. Vou fazer aqui o acabamento interno ainda. Então, a primeira cor de sombra tá finalizada. Alguns pontos eu vou repetir e depois que repetir eu vou entrar com a segunda cor. Então, agora vamos finalizar a segunda sombra, que é a sombra de precisão. Eu vou utilizar o pincel angular 413 número 8 da Cássia e vou utilizar a cor rústico. Então, a gente hidrata o pincel, tira bem o excesso de água dele, pouquinha tinta na ponta. Trabalho aqui no azulejo só para essa tinta entrar. E vamos fazer o contorno para dar profundidade. Vem trazendo aos poucos, porque como tem pouca água, ele fica mais difícil de manusear. Mas eu não quero uma sombra expandida, né, em degradê, eu quero uma sombra de profundidade.
Então a gente vai empurrando essa cor bem para a borda do desenho. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor. Então vamos continuar aqui na borda, sempre pouquinha tinta. Trabalha com pincel em ângulo de 90 e empurra sempre bem para a bordinha do desenho. Vai ser uma sombrinha mais fininha. Se invadir um pouquinho aqui no papel, a gente vem e já retira, tá? Notem que eu nem fico hidratando muito o pincel, porque não há necessidade. Ele está úmido. Quando realmente ele parar de andar, aí sim a gente coloca a água. Empurrando. E assim a decopagem, ela fica bem parecida com pintura mesmo. Dá para disfarçar bastante a borda da colagem. Vou molhar um pouquinho, porque agora ele parou. Vou empurrar mais. A gente vem aqui e faz o contorno. Aqui na patinha eu não vou fazer o contorno todo aqui da patinha. Eu vou fazer só esse Vzinho. Então eu deposito a tinta, eu vou depositando, ó, dando batidinhas, formando esse aquarelado. O mop ajuda a dar uma expandida, tá? Só isso. Vou fazer a mesma coisa depois aqui, tem que aguardar a secagem. Farei agora também nesse outro Vzinho, que é essa junção de uma pata com a outra. Deposita a tinta, dando batidinhas, porque aí a própria água descarrega. E traz aqui para a borda. Um mopzinho para auxiliar. Vou fazer essa profundidade aqui. Descarrega. Mopzinho para tirar a marquinha do pincel. Aí depois que secar eu vou repetir, porque eu quero que fique um pouquinho mais escuro. Vou fazer essa beiradinha aqui, vou trazer aqui. Então essa sombra de profundidade não há necessidade de fazer contorno na peça toda, é alguns pontos apenas. Aqui também. Notem que qualquer bordinha do recorte da decopagem, ele desaparece. Dá uma afinada. Sempre levando bem para dentro da bordinha. Aqui na orelhinha, ó, começa sempre pelo Vzinho e traz aqui pra borda.
repetir. Ó, notem que o papel ele aguenta bem. Se a tinta passar por cima dele, você retira com um pouquinho de água na ponta do pincel e o papel não rasga. Esse papel é muito bom para fazer decoupagem. Ele é bem resistente. Vou fazer o contorno aqui do rostinho. Suave. Que exceder no papel, já retira. Vou fazer aqui, que já secou, mesmo processo, deposita e empurra aqui para a borda. Aqui vou retocar. E assim o papel vai pegando forma, né? Entre os dedinhos, eu vou fazer uma profundidade. Reforçar aqui nas costas. E agora eu vou trabalhar aqui a volta do rabinho, para que ele possa aparecer também um pouco. Muita tinta e pouca água. Vamos afinar esse aqui. Só vou fazer contorno, só para que ele apareça. Não tem problema se passar por cima do papel. Vai sempre trabalhando tinta e água, sempre assim. Agora vou limpar o pincel, trabalhar só com ele sem tinta, só hidratado. Aí eu consigo empurrar bem a tinta para a borda. Já limpa o excedente. E assim tá finalizada a segunda sombra, que é essa sombra de profundidade. E agora nessa etapa a gente aguarda bem a secagem
pode acelerar no secador, não tem problema. E aí a gente dá o acabamento com verniz acrílico fosco. E assim nós finalizamos o nosso projetinho de hoje, utilizando um papel de decopagem em estilo country. Então essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula completa. Até um próximo vídeo.